Olá, tudo bem? Aqui é o professor Henrique e estamos mais uma vez aqui no canal sobre debate sobre língua portuguesa para fazer mais uma correção dos alunos em que se encontram nos grupos do Facebook. Esta é a segunda correção que a gente faz de alunos, né? Já fiz também a última passada, foi a minha, em que eu tirei 960 pontos. E a forma como a gente está corrigindo aqui é algo bem prático. Não estamos entrando em detalhes de gramáticas ou de todas as competências, e sim o que estas redações que a gente vai corrigir o mais rápido possível antes de chegar ao dia da prova, para que vocês possam a partir daqui observar também se a sua redação precisa fazer algum ajuste desse tipo. Não dá mais para esses poucos dias a gente se aprofundar mais dentro da gramática, dentro também das competências. Claro, quem já vem estudando com os nossos professores, ótimo, continue na sua linha de raciocínio, mas o meu objetivo aqui é exclusivamente tentar orientar o máximo possível, dar um norte sobre a sua condição hoje em que você se encontra e o que pode ainda ser melhorado, tá ok? Então, vamos começar com esta redação de mais uma aluna, né? Foi a segunda aluna que eu selecionei para fazer a correção. Aqui ela não tem título e a sua introdução. Vamos direto para a introdução. No filme Rio, conta a história de Blue, uma arara azul que foi traficada do Brasil aos Estados Unidos, resultando que esse animal apresenta comportamentos diferentes dos animais silvestres. Atualmente, o tráfico de animais, garimpos, aqui está garimpos, mas eu sei que é garimpos clandestinos, acontece por falta da proteção ambiental na sociedade brasileira, pois falta políticas públicas rígidas e falta de consciência da sociedade. Pronto, vamos por parte, né? Então, primeiro vamos analisar o que vem a introdução. Bem, eu venho sempre frisando que na introdução você só deve trazer o fato, o acontecimento, para a partir daí você poder trabalhar no desenvolvimento, causas e consequências, e a sua conclusão você traçar um projeto, né, uma proposta de solução. Então, a primeira coisa que eu falo logo de início é que você deve trazer com suas palavras o que está acontecendo, mas não é legal você trazer nesse meio termo, logo na introdução, fatos externos. Não precisa, porque você ainda está trazendo, deixe esses fatos, os argumentos que você tem para colocar para o seu desenvolvimento, porque você vai precisar deles nas causas e nas consequências. Então, a introdução ela deve ser enxuta. É você falar que, no caso aqui, se é o tráfico de animais silvestres, então o que ele está acontecendo, com isso muitas aves ou animais, né, ameaçados de extinção, eles estão a cada vez desaparecendo, aumentando o seu risco de ser extinto, tal. Ou seja, você tem que trazer o fato, mas esse fato ele do jeito que está acontecendo, para que as pessoas possam saber o que se trata. Nesse caso aqui, quando a aluna ela coloca no filme Rio, conta a história de Blue, então para quem está lendo, então vou tratar da arara azul do filme, porque é isso que está logo no começo mostrando aqui, certo? É o que acontece com ele, e aí de repente eu posso até trazer para o nosso dia a dia, quando não é esse o objetivo. Então não é bom trazer argumentos, a gente chama argumento de autoridade, mas qualquer tipo de argumento externo que possa servir de âncora, que possa também ajudar na compreensão também do nosso texto, a gente não deve trazer logo na introdução, certo? Então, esse é o primeiro caso. Vamos para agora o segundo. Quando eu coloco aqui a história de Blue, uma arara azul, né, que foi traficado do Brasil
do Brasil aos Estados Unidos, ou para os... Coloque Estados Unidos uma vez, com o E e o U maiúsculo, tá bom demais. Entendeu? Porque não é ao E ou A. Estados Unidos é porque realmente são todos os estados que são unidos, até certa forma, já que a lei de cada estado é diferente, né? Cada um por si, mas todos aqueles Estados Unidos formam os Estados Unidos da América, né? Então são vários estados de verdade. Então, Brasil aos Estados Unidos ou para os Estados Unidos, né? E aí, outra coisa que mesmo que você coloca EWA, você não precisa botar pontinho. E aí, esse pontinho, o que é que está ocorrendo na redação? Na terceira linha, a gente vê aqui que resultando ficou com R maiúsculo, por causa desse pontinho. Quando na realidade aqui o máximo que poderia entrar era uma vírgula e continuar com a letra minúscula. Então aqui já é um erro em que isso aqui ela começa também a ser observado na competência 1, que seria o domínio da norma culta, né? Então, resultando que esse animal apresenta comportamentos diferentes dos animais silvestres. Aqui também tem outro problema. Problema de coerência, que é o seguinte: arara azul não é um animal silvestre? Então, não é comportamento diferente dos animais silvestres. Porque quando você fala dos, você está dizendo que é esse daqui e os animais do outro lado, quando na realidade ele também é um animal silvestre. Então, seria um comportamento diferente em relação aos outros animais silvestres. Não é dos animais silvestres, seria dos demais animais silvestres, por exemplo, entendeu? Então você tem que colocar a arara azul aqui no caso como parte. Ela, entre os animais silvestres, tem comportamento diferente. Ela tem em relação aos demais, entendeu? Mas sempre não é aos, é aos demais. Você tem que colocar ela aqui dentro. Então, isso aqui é um erro sutil, mas a gente está, quando a gente vai corrigir a redação, a gente observa também isso aí. E aí faz perder ponto. Atualmente, o tráfico de animais... Bem, aqui, se você está falando do tráfico de animais, cuidado, porque você não pode filosofar muito, você não pode começar a ir para um texto literário. Primeiro que já começou com garimpos escrevendo errado, é garimpos, e ali está garimbos, tem um B ali, isso aqui não é um P, é um B. Então, existem os garimpos clandestinos, mas não sabemos se os animais silvestres realmente são, a maioria vem de garimpos clandestinos. Garimpar é você ir no meio de muitas coisas, algumas não apresenta tanto valor, e ali no meio você encontra algo de valor, entendeu? Eu tenho sebo e eu gosto, como eu também trabalho com antiguidade, eu vou para as feiras livres e gosto de garimpar as coisas que tem lá, prataria, algum objeto antigo, alguma coisa, eu vou garimpar, porque no meio de tantas coisas eu encontro. Agora, a maioria das pessoas que realmente compra, que adquire os animais silvestres, ela já compra nesse mercado negro, como a gente chama, né? Nesse mercado do tráfico. Não vou colocar a palavra mercado negro, porque hoje a gente tem que ter cuidado e respeito sobre essa questão também, tudo ser levado para o lado negro, porque remete um pouco à questão da escravidão tal, e aí a gente sabe que não é legal. Desse mercado ilegal, e ela recebe em casa, ela não vai lá buscar, ela iria garimpar se ela fosse até um local, sei lá, a Mata Atlântica, sei lá, o Pantanal, se ela fosse para o Amazonas e fosse pegar lá. Mas no momento que ela compra em casa, ela não está garimpando. Ela está selecionando diretamente de um vendedor, e esse vendedor ele pode até ter garimpado, mas a pessoa que está realmente comprando o tráfico em si, ela não está garimpando. Mesmo assim, você poderia dizer direto: atualmente o tráfico de animais acontece por falta de proteção ambiental na sociedade brasileira. Essa proteção ambiental aí, que seria mais como fiscalização, não é na sociedade brasileira,
porque para ser na sociedade brasileira seria fiscalizar no local, como que eu posso dizer assim, final, no consumidor final, na casa dele não. A fiscalização ela tem que acontecer lá no ponto de origem, que seria nas reservas, né? Onde tem a fauna, onde tem a flora, onde tem as florestas. Então é nesses locais, no habitat desses animais, é que deveria ser feito a fiscalização, certo? Então não é na sociedade brasileira. Então veja que algumas coisas a gente entende o que é que o aluno quer dizer, mas não está muito explícito. Aí, pois falta políticas públicas rígidas. Olha, a política pública ela não precisa ser rígida. A política pública é o meio pelo qual se cria algum projeto, pode ser de lei, ou mesmo um projeto de conscientização ou de proteção. E esse projeto, é claro que a gente também vai planejando ele, ver de onde vem os fundos que vão também ajudar, né, a manter esse projeto, essa política pública, as pessoas que vão trabalhar, os órgãos que vão estar envolvidos. Então a política pública é isso. Então ela em si não é rígida. Quem tem que ser rígida aqui seria as medidas de proteção ambiental propriamente dita, as medidas de fiscalização, a lei também, né? Porque no momento em que os traficantes, né, as pessoas que estão praticando esses tipos de atos ilícitos, elas são presas, então a lei ela tem que ser mais rigorosa. Então veja bem, existem algumas coisas que não está batendo bem, mas isso aqui eu sei muito bem que é a falta de um domínio maior sobre o conhecimento, sobre o assunto em si, né? E a falta de consciência da sociedade, você não precisa repetir falta e falta, pois falta políticas públicas, digamos que seja políticas públicas rígidas, e conscientização da sociedade. Não é consciência da sociedade, é quase a mesma coisa, não. Ela precisa se conscientizar. A sociedade precisa se conscientizar para não adquirir esses produtos e também para denunciar as pessoas que adquirem, porque animais silvestres a gente sabe que é ilegal. Isso a maioria das pessoas, por mais que tenha uma ou outra que não conheça, mas a maioria conhece muito bem. Então nem ela deve fazer, e quando ela vê que alguém está praticando esse tipo de ato ilícito, deve denunciar. Essa seria a forma mais correta também. Então, para a conclusão, outra, garimpos clandestinos, reticência. Não coloque reticência. Primeiro que eu já falei que não é um garimpo, não precisa dizer que é garimpos clandestinos, porque você não tem certeza. Você pode dizer direto, tráfico de animais acontece e tal. Outra, colocou 3 pontinhos e aí começa com letra maiúscula. Essa letra maiúscula aí na sigla, depois da sigla, e aí também dá como um erro, porque você está continuando o seu assunto. Então, cuidado. Não invente, não tente mostrar algo que você não domina. Não tente nada disso não, porque não fica legal. A outra é cuidado com a estética. Se você tem um espaçozinho, procure utilizar ele ao todo, nem que você coloque uma sílaba, tracinho e coloque o resto depois, mas tente fazer de uma forma que isso aqui seja por completa, e o tamanho do seu parágrafo deixe sempre padrão. Aqui está o ideal, aqui já está grande demais, né? Então tome cuidado com isso. Vamos para o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Em primeiro lugar, é importante destacar que na Constituição brasileira existem leis para proteção, para proteger o meio ambiente. Entretanto, não são rígidas, suficientes para combater essas práticas que destroem a fauna e a flora, ocasionando em alterações no clima, deixando desequilibrado, assim perpetuando a desmatação. Vamos lá. Aqui tem alguns erros que é bom tomar cuidado. Aqui a gente sempre fala como erros, para que você saiba que deve ter os acertos, né?
é uma forma de você precisa melhorar mais, mas a gente coloca como erro porque a gente está tratando da norma culta. Se é norma culta, é erro sim. Primeiro, não há necessidade de você falar em primeiro lugar, porque quando você fala em primeiro lugar, dá uma ideia na cabeça da gente que já vai vir também o segundo lugar, o terceiro lugar e por aí vai. Você vai fazer uma série de comparações e às vezes não é isso que você vai fazer. Então, você pode já ir direto que colocar uma outra forma também de você fazer o link e começar o seu parágrafo, mas dizendo diretamente desta forma, sei lá, nesse sentido. É importante destacar que na Constituição Brasileira, pode ser Constituição Brasileira, pode ser Constituição Federal de 1988, existem leis para proteger o meio ambiente. Leis para proteger, então é melhor você que existem leis, ela é uma lei, então existem artigos que se refere à proteção do meio ambiente. Não existe leis, ela em si já é uma lei, então tome cuidado. Lei é cada emenda, cada decreto, no caso também da própria Constituição, cada uma dessas normas jurídicas é uma lei, então não é leis. Na realidade, o que existe lá são artigos que são destinados à proteção do meio ambiente. No caso, se quer para proteger o meio ambiente, a proteção do meio ambiente. Entretanto, não são rígidas. Na realidade, você pode dizer, entretanto, elas não são rígidas, elas não são levadas a sério, elas não são observadas como deveria ser, na realidade, e é suficiente para combater essa prática que destrói a fauna e a flora, ocasionando alterações, não. O verbo ocasionar, ela já diz que vai estar ocasionando, já está acontecendo alguma coisa. Não em alguma coisa. Então esse se eu piso em algum lugar, tudo bem, mas ocasionar, eu ocasiono algo. Então tome muito cuidado com esse aí, ocasionando alterações no clima, deixando. Se você vai usar deixando, então deixando desequilibrado, entendeu? Deixando-o desequilibrado. Mas alterações no clima, tal, tudo bem. Dá para passar, dá. Mas tem que corrigir essas coisas, né? Primeiro que não tem esse primeiro lugar. É importante destacar que a Constituição Brasileira, a Constituição Federal, que na Constituição Federal existem normas, existem artigos relacionados à proteção do meio ambiente. A Constituição Brasileira trata da proteção do meio ambiente, entendeu? Tudo isso você pode. Entretanto, não são rígidas, né? Rígidas o suficiente, né? Que está rígida o suficiente, não o suficiente para combater essas práticas, né? Então, na realidade, se você colocou ali para combater essas práticas da história fauna, ocasionando alterações, tirar esse aí, né? Pronto, deixando assim, perpetuando a desmatação, perpetuando o desmatamento, a desmatação. Você agora me deu um nó aqui no meu juízo. Eu nem sei se tem essa palavra, né, na língua portuguesa. Ela não é estranha, mas não sei se tem, porque já tem o desmatamento. Por que a desmatação? O desmatamento, entendeu? Nesse caso, você destrói a fauna e a flora, né, ocasionando alterações no clima, perpetuando a desmatação. Pronto, o desmatamento, né? Então, aqui deixando o clima desequilibrado, que tem que ajeitar e ajeitar legal, né? Pode olhar, quanto mais a gente tenta, a gente entende, mas não está bem completo. Aqui falta coerência também, o texto, coesão, falta os dois, coesão e coerência. Sempre quando falta coesão, quando as palavras não estão colocadas de uma forma que deveria estar, como por exemplo, como você fala, aquele ocasionando
a questão do deixando desequilibrado, que é deixando rígidas o suficiente. Então isso aqui a gente está falando também de coesão também. A coerência, porque o texto também não fica coerente, fica algo que você não entende, não dá realmente para compreender. Então precisa mudar esse primeiro aqui, não é em primeiro lugar. Você pode vir diretamente com os fatos, nesse caso aqui, que você pode muito bem falar das causas, né? As leis não são rígidas, mas só que se você está falando das causas, deixa as consequências para o outro. Aqui está essa mistura que não é legal, né? As alterações já é consequências. Se destrói a fauna e a flora, né? A causa de alteração você deixa para outro. Mas os casos que está acontecendo aqui, que seria a falta de uma norma mais rígida, né? Da fiscalização, da conscientização, né? Tudo isso, aí sim você está falando da causa. As consequências aí você deixaria para depois e vamos ver como é que está aqui. Além disso, o problema está acontecendo pela falta de conscientização das pessoas. Por exemplo, nem todas as pessoas que têm papagaios cujos são fruto do tráfico ilegal sabe que, em sua maioria, seus pais foram mortos e que dezenas morreram no caminho, pois são trazidos de maneiras precárias. Ou seja, instruindo esses compradores é uma maneira de boicotar esse sistema de ajudar a proteger o planeta, certo? Vamos lá. Além disso, se você tirar em primeiro lugar e você ajeitar o primeiro parágrafo, colocando o parágrafo lá, as causas, você pode até trazer também esse link e colocar aqui além disso, né? O problema está acentuado pela falta de conscientização. Conscientização só tem o tio, não tem chapeuzinho aqui. Então veja, existem poucas palavras na língua portuguesa em que você vai ver com dois acentos. Não há. A sílaba mais forte é essa daqui, então não precisa duas. A gente vê mais órgãos, por exemplo, né? E sim, porque o O está aberto, então órgãos teria dois, mas aqui nesse caso aqui não existe. Palavras grandes assim é só um. Então sempre que tem a sílaba são, vai ter o acento aqui, possessão das pessoas. Por exemplo, nem todas as pessoas que têm pessoas, plural, verbo ter, no plural, circunflexo, papagaios, cujos são frutos, que são frutos, cujos papagaios são frutos, mas cujo aqui não fica legal, entendeu? Não dá uma boa imagem para a sua redação. Então, que são frutos, se são frutos, não é um fruto, que é fruto do tráfico, são frutos. Então aqui também o S, combinar. Papagaios, frutos do tráfico ilegal. Sabem, pessoas sabem, tá certo, que em sua maioria seus pais foram mortos e que dezenas morreram no caminho, pois são trazidos de maneira precária, de forma precária, maneira precária, aqui maneiras precárias, não, a forma como é trazida é uma só, então de forma precária ou maneira precária. Então tanto acento agudo quanto esses S aqui não é legal. Ou seja, instruindo esses compradores é uma forma, uma maneira de boicotar esse sistema, de ajudar esse sistema e ajudar. Não é um sistema boicotar. Então você quer boicotar o sistema de ajudar a proteger, então você vai ser a favor da ilegalidade. Veja que aqui, ó, só por causa de uma partícula
colocada no momento errado, a ideia é outra. Se você quer boicotar esse sistema de ajudar a proteger o planeta, então, se você vai boicotar o sistema, você vai ajudar a prática legal. Então, e ajudar a proteger o planeta. O planeta, aí é muita coisa. Proteger os animais silvestres. Você está falando dos animais silvestres, então continue dentro da sua linha de raciocínio, porque planeta aqui já trata de muitas coisas. Você tem, além da fauna, flora, riquezas minerais, você tem muitas coisas aqui envolvendo o planeta. Não cabe dentro da redação. Portanto, bem, se tem portanto, então a gente vê que aqui já terminaria os 2 parágrafos, como sempre a maioria das pessoas estão colocando, e é o mais correto colocar 2 parágrafos no desenvolvimento. Mas vamos fazer algumas análises ainda aqui, ó. Por exemplo, nem todas as pessoas que têm, já coloquei ali, né, o acento circunflexo, cujo que tem papagaios frutos. Então aqui cujos são frutos, né? Que tem papagaio frutos, fruto do tráfico. Que tem papagaio pode ser fruto, pode muito bem estar assim mesmo, fruto do tráfico ilegal. Sabem que em sua maioria seus pais, pronto. Então primeiro é ajeitar isso aqui. O problema está acentuado pela falta de conscientização, já está aqui, das pessoas, pronto. Então ou seja, instruindo esses compradores é uma maneira de boicotar esse sistema. Esse sistema, fala que sistema é esse, de boicotar essa prática ilegal, porque aí você não precisa explicitar a prática ilegal, porque a gente já vem falando da prática legal desde lá de cima. Essa prática ilegal e ajudar a proteger, né, a fauna, no caso aqui, a proteger os animais silvestres. Então você ajeitaria um pouco aqui. Portanto, vamos para a conclusão. Urge medidas sejam tomadas. É isso mesmo, meu Deus? Urge. Medidas sejam tomadas, dentre elas a criação de um comercial mostrando os efeitos da falta de proteção ambiental e leis rígidas para os infratores, como uma punição de ajudar o meio ambiente, por exemplo, plantando árvores, horas semanais cuidando de animais resgatados por meio do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com emissoras e canais YouTube. Essas são as práticas para acabar com a desproteção ambiental na sociedade brasileira. Vamos lá. Olha, aqui, por incrível que pareça, existe uma proposta. Porém, a pessoa vai continuar perdendo ponto lá da competência 1, porque a competência 1 ela vai do começo ao fim da redação, porque está tratando da norma culta, de forma geral. Então, portanto, hoje você pode dizer que necessita-se, né, de medidas que sejam tomadas no combate e tal. Agora, de tomadas para quê? Se precisa de medidas tomadas, você precisa aqui falar um pouco, sim, para quê? No combate à prática ilícita do tráfico de animais silvestres, como por exemplo, sempre precisa dizer dentre elas. É engraçado porque esse dentre, a outra redação que eu analisei também tem isso aqui, e aqui continua, dentre, tomadas como por exemplo a criação de um comercial mostrando os efeitos. Por que como por exemplo? Porque pode existir várias outras ações, mas você quer trazer o seu exemplo. Comercial mostrando os efeitos da falta de proteção ambiental e leis rígidas para os infratores como forma de punição, como uma punição. Então, como forma de punição, para ajudar. Agora, de ajudar, essa punição de ajudar, esse de também não existe, né? Veja que são duas vezes, é um vício de linguagem. Se você olhar aqui na linha 21, tá aqui, esse sistema de ajudar a proteger. E aqui de novo, de ajudar. Então esse de, tome cuidado, porque eu estou vendo que
já é uma prática, já é um vício de linguagem que você tem que perder para não colocar lá. Você pode até dizer que e ajudar o meio ambiente, pois meio ambiente. Aí aqui você pode continuar plantando árvores, horas semanais, cuidando dos animais silvestres resgatados, por meio do Ministério do Meio Ambiente. Olha, seria ótimo que o Ministério do Meio Ambiente fosse cuidar de animais, não, por meio de ONGs, por meio de algumas instituições, mas não é o meio ambiente. O meio ambiente ela não está lá para ir buscar animais, resgatar animais, não. O meio ambiente ela tem uma política muito maior, porque ele é um ministério para todo o Brasil, mas não cuida desses casos. Ele está lá no topo, né? Então seria muito bom que tivesse dentro do Ministério do Meio Ambiente um órgão, alguma coisa assim dentro para resgatar. Não é do meio ambiente. E aqui seria que for, e a maioria das vezes trata-se de ONGs que fazem esse trabalho aqui, em parceria com emissoras e canais de YouTube. Não, emissoras, o canal pode ser canal de YouTube, pode ser também o meio, os demais meios social, do Facebook, tudo, mas tudo bem, eu entendi o que é que quer dizer. E canais do YouTube. YouTube é uma empresa, YouTube também você tem aqui com a plataforma, mas não são canais YouTube. Então essas são as práticas para acabar. Você pode até colocar aqui, servindo, já que você está dizendo quais as práticas, então servindo para acabar com a desproteger. Então seria servindo para umas práticas para ajudar a proteger o meio ambiente, entendeu? Meio ambiente e os animais silvestres. Pronto, ajudar a proteger o meio ambiente e os animais silvestres seria melhor do que a desproteção. Desproteger de proteção tá, mas bate. A gente fala muito de proteção ambiental. Quando vem uma palavra como desproteção ambiental, a gente fica um pouco assim perdido com essa palavra, né? Então veja bem, aqui existe a questão da medida, né? Uma criação de um comercial mostrando, né, os efeitos, tal. Essa aqui ela pode ser passada exatamente nas emissoras e nos canais do YouTube. Está também dizendo como deve ser feito, e também trabalhar a questão das leis mais rígidas para os infratores, como também o tipo de punição que ele deve também fazer aqui, trabalhando em cima daquilo que ele antes não estava valorizando. Mas precisa ser ajeitado. Aqui em termo de conclusão, de 200 pontos, eu daria 100, porque falta mais coisas, falta ajeitar, né? Mas tem a metade, porque você tem que procurar primeiro saber o que você quer. Se você tem aqui no caso um comercial e também a questão da reestruturação das leis, então trabalhe em cima disso aqui. Como é esse comercial? Quem vai fazer? Onde vai sair? Como ele vai ser mantido, né? Em termos o investimento vem da onde também, tudo isso aí. Quem vai fiscalizar, já que as leis vão ser também, você colocando esses dados tudinho, quem, onde, por quê, como, de que forma, aí sim você vai cada vez mais chegando perto dos 200 pontos, tá ok? Então esta é a segunda redação que a gente analisa aqui no canal. Terceira, porque também teve a minha, né, a passada aí, que eu tirei 960 pontos. Para ajudar o nosso canal, a gente já está começando agora, esse ano agora, até chegar o Enem teste, né? Eu vou dar aula e vou trazer também todas as minhas aulas para o canal. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem também. Deixe a sua opinião. Você pode tanto escrever no canal quanto pode mandar também para mim. Eu estou sempre presente nos grupos do Facebook, são 3 grupos lá. Você sempre vai ver meu comentário, não só em termos das aulas, não vou para lá fazer muita propaganda, e vou interagir com vocês como colega, como pesquisador e também como professor, tá ok? Então esse é mais um vídeo que eu gostaria de deixar para vocês, e até a próxima.